Aprendi, especialmente no embate político, a relevância e o significado da democracia, mas muito mais o respeito que temos que ter pela soberana decisão do eleitor. O eleitor é um ser racional. Não há nenhuma irracionalidade no que está acontecendo no país. Ao contrário, há uma total racionalidade, em alguns casos até muita emoção. E penso, presidente, que política sem uma boa dose de emoção não tem muito sentido. Mas eu tenho que admitir que o eleitor brasileiro é sábio. Sábio, racional e inteligente em todas as decisões que toma. Já houve gente que disse que o eleitor não sabia votar. Ao contrário, eu devo aos 3.401.000 votos que eu recebi em 2010 a decisão dos eleitores do Rio Grande do Sul que me mandaram para esta casa. E a mesma decisão sábia dos eleitores, agora, no embate em 2014, disseram: senadora Ana Amélia, fique no Senado. Fique no Senado. Eu disputei uma eleição com uma campanha limpa, transparente, respeitosa, mas fui vitimizada pela truculência, pela criminosa difamação e calúnia do partido que está no governo e que tenta a reeleição. Mas de cabeça erguida e com a consciência tranquila do dever cumprido, numa campanha, como eu disse, respeitosa, limpa, apresentamos propostas objetivas, claras à sociedade gaúcha. Mas a sociedade gaúcha, o eleitor do Rio Grande, a eleitora do Rio Grande do Sul, de todos os municípios, de todo aquele estado tão rico e tão bonito que é o meu estado, o Rio Grande do Sul, foi uma decisão soberana, uma decisão racional, uma decisão que eu respeito e acolho com muito carinho. Não faço nenhum julgamento do que aconteceu na campanha, nada, porque tenho a sensação e a consciência tranquilas do dever cumprido. E o eleitor do meu estado, o eleitor brasileiro, sabe fazer e fazer as escolhas, sempre. E temos a obrigação de respeitar a vontade do eleitor, da sua racionalidade. E não é admissível que numa tribuna se diga da irracionalidade que está acontecendo no país. Isso é subestimar a capacidade do cidadão e da cidadã brasileiros. É subestimar os valores e os princípios da democracia, que se refletem numa única palavra: respeito à decisão soberana de quem vem lá na urna e hoje aperta o nome do seu candidato ou o número do seu candidato e decide soberanamente, livremente, sem nenhuma imposição, mesmo que muitos tenham a vontade de impor o tacão como se estivéssemos numa ditadura e que só o pensamento único de um único partido vale, os outros não valem. Só o dele é bom. Que democracia é essa? Que democracia é essa que não respeita o contraditório? Que acusa e ataca o adversário com o medo, com a mentira, com a invencionice, com a tentativa de intimidar. Esta é a forma. Por isso que a sociedade está dizendo não. Por isso que a sociedade está reagindo dessa forma. É por essa truculência, esta forma de dizer só eles estão com a verdade, os outros não. Só eles estão com a verdade. Nós não estamos com a verdade. Eu tenho a humildade, senador Fleury, senador Figueiró, senador Odaci, eu tenho a humildade de reconhecer que às vezes uma derrota, ao longo da história e do tempo, podem mudar e dizer: essa não foi uma derrota, foi uma vitória. E quando a gente faz as coisas bem feitas, respeitando os princípios da democracia, mas respeitando, sobretudo, a decisão soberana do eleitor, nós temos que ficar de cabeça erguida,
humildemente, reconhecer essa decisão. Assim que terminou o pleito, eu disse, no domingo, mesmo que as pesquisas tenham errado tudo, vamos discutir isso no âmbito aqui do Congresso, o que vamos fazer em relação à metodologia? Tantos erros por tantas empresas ao mesmo tempo. Alguma coisa está acontecendo, vamos examinar isso. Só vamos desejar ardentemente, e aí racionalmente, que a urna eletrônica seja isenta de qualquer tentativa de algum equívoco ou de alguma burla. Nós vamos vigiar, fiscalizar, para que esse sistema tão moderno, aplicado numa nação do tamanho da nossa, continue tendo o respeito que tem e a segurança que tem. Porque há muito tempo se questiona a questão da segurança da urna eletrônica brasileira. Não quero criar dúvidas, mas há fundamento, e agora mesmo nessa eleição houve tentativa de hackers, que são os invasores, a tentar invadir o sistema eleitoral, reconhecido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então é preciso que tenhamos uma grande vigilância sobre isso. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Fleury. Senadora Ana Amélia, quando a senhora fala a derrota no Rio Grande do Sul, a senhora pode ter certeza que existiu no Brasil inteiro um pedido dessa derrota. Porque a senhora é uma voz nessa casa para todo o país que produz. Os brasileiros, os homens do campo, os produtores, têm a senhora no mais alto conceito da defensora da classe. A engrenagem, o coração desse país, às vezes os senadores acham que exportar commodities, exportar grão é ruim, mas o Brasil não dá conta de exportar carro. Nós não temos tecnologia para exportar avião. Os aviões da Embraer que são montados aqui, 90% das peças vêm de fora. Aqui simplesmente tem um mecânico para montar. Agora o grão nós produzimos. A senhora sabe do suor, a senhora conhece o suor, a senhora conhece o trabalho do homem do campo, que produz sem seguro, sem lugar para armazenar, que às vezes depois que colhe, perde-se o grão no tempo, porque o governo nem sequer dá conta de armazenar o produto que se colhe. E esse país só é reconhecido lá fora pelo álcool, pelo milho, pela soja, pelos produtos de alimentação. Nós podemos alimentar o mundo. E a senhora, durante vários anos, com programa de televisão, tem esse país como a grande defensora do agronegócio. A derrota da senhora, que para mim não é derrota, foi o anseio do povo do Brasil que a senhora continuasse nessa casa, defendendo dia a dia, diuturnamente, o agronegócio desse país. E o agronegócio desse país, eu não vou dizer que é a coluna vertebral, porque eu tenho a minha quebrada, mas é, sem duvidamente, a principal coisa que nós temos para dizer de cabeça erguida: esse país dá certo e alimenta o mundo, que é a necessidade de todo o país, é que seu povo não passa fome. Nós aqui podemos exportar alimento para os países que estão nesse patamar hoje. Parabéns pela disputa no Rio Grande do Sul. E dizer para a senhora, nós brasileiros ganhamos com a volta da senhora para essa casa. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Queria pedir permissão a Vossa Excelência para registrar entre nós a presença de acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Uni de Uberaba, do Estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos entre nós. Bem-vindos todos, alunos e alunas, e professores e orientadores dessa instituição. O ensino é a coisa mais importante e o maior patrimônio que as pessoas podem ter, especialmente os jovens. Com muita alegria, concedo também uma parte ao senador Rubem Figueiredo. Senadora Ana Amélia,
Certa vez, eu li que Franklin Delano Roosevelt, ao assumir a presidência da República, logo após a craque econômica dos Estados Unidos, em 1929, para levantar o ânimo da população americana, teria declarado: é melhor alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres espíritos, que não vivem muito nem gozam muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Tenha Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, com base nesse pensamento, de que a senhora teve uma campanha extraordinária de esclarecimento ao povo da sua terra. E pode ter certeza que foi compreendida. O voto racional, a que a senhora faz referência aqui, sem dúvida alguma foi aquele que depositou o voto na senhora. Eu percebo hoje que o resultado dessas eleições, no segundo turno, vão demonstrar que a senhora estava absolutamente certa. A senhora cumpriu a sua missão. A senhora levou em alguns graus o nível de esclarecimento do povo da sua terra. E a sua presença novamente aqui no cenário da República, não, sem dúvida alguma, vai representar uma vez mais a pujança, a altivez, a nobreza cívica do povo da sua terra. A senhora venceu as eleições, não tenha a menor dúvida. Nós a aplaudimos por isso e sabemos que as lições que a senhora tem nos dado aqui, na defesa dos mais diferentes interesses da nossa economia, da pureza da política, da dignidade e da moral, estarão sempre presentes pela sua voz altiva. Tenha Vossa Excelência os nossos aplausos, os nossos respeitos e a certeza de que a senhora não perdeu as eleições. A senhora mostrou ao povo do Rio Grande que a vitória está por vir. Muito obrigada, senador Rubem Figueiredo. Eu quero, senador Fleury, começar a responder esta sua parte tão oportuno, por acompanhar como repórter que fui durante 4 décadas a produção brasileira e a economia de nosso país e do meu estado em particular, que é um estado que tem no campo a sua grande riqueza. E o Brasil hoje também, o motor da economia brasileira está no campo. Desconhecer essa realidade é ignorar princípios fundamentais. E numa democracia, como na economia, nós não podemos imaginar que as coisas são excludentes, que não devem conviver pacífica e necessariamente, complementarmente, produção e exportação de commodities com produção de agricultura familiar. É isso que faz um país grande. Nós, o Brasil, somos o maior produtor e exportador, não só das commodities. O Brasil é o maior produtor e exportador de carnes, toda a cadeia produtiva da carne, senador. Bovinocultura, carne bovina, carne suína, carne de frango, senador. Para vários países do mundo, um selo brasileiro. E aí tem valor agregado. O que é um frango? É milho voando, senador. O que é um porco? Um suíno. É um animal de 4 patas movido a milho, senador. E aí a agricultura familiar é o pequeno, médio agricultor que estão trabalhando para a riqueza deste país e tantas vezes desassistidos em assistência técnica, em ajuda financeira, em logística, a falta da estrada, a falta da energia trifásica, só tem monofásica, não dá para puxar, não dá para ter energia para ter uma produção de direito de qualidade. Essas coisas simples, singelas, que ignoram, não são incompatíveis, são complementares. Agricultura familiar, agricultura de extensão, que sustenta a nossa balança comercial, senador. O senhor sabe tanto quanto eu disto. E ignorar, imaginar que seja feio. Os Estados Unidos, maior economia do mundo, grande exportadora de commodities. Nós também somos. Temos que agregar valor no aço, no minério de ferro,
Mas a agricultura tem que continuar fazendo isso. Grande, um dos maiores protagonistas na produção agrícola. E temos que fazer ainda muito mais, porque o Estado deixa esses produtores à mercê de regras pouco claras. Sou autora aqui de uma lei, de um marco regulatório dos chamados integrados, para definir uma segurança jurídica para aquele pequeno criador de frangos ou de suínos, ou produtor de leite, ou produtor de fumo, junto com a integradora, que é a grande empresa, uma relação de equilíbrio e respeito. Segurança jurídica. Está na Câmara, espero que este ano isso seja aprovado. Nós precisamos exatamente de um país com essa segurança, que o empreendedor se sinta animado a aumentar o investimento e não a ter o susto, o que vai acontecer agora. É isso que o resultado da eleição está dizendo. Está mostrando não irracionalidade, racionalidade com a maior competência. Com a maior competência. E é exatamente isso que muitos não querem enxergar. Por isso que ignorar o poder e estabelecer preconceito, eu mesma, lá, o governador que tenta a reeleição, essa é a candidata do agronegócio. Bati no peito e disse com muito orgulho, porque sou de um estado que faz plantio direto na palha, faz curva de nível, tem agricultura de alta precisão e tem uma agricultura familiar extremamente desenvolvida e inovadora. Tenho orgulho de representar todos esses segmentos. Ajudei com as minhas notícias a estimular a FETRAF vinculada a todos os movimentos sociais, ao divulgar o nome e as ações dessas entidades. Aqui Paulo Paim disse na tribuna, fui a jornalista que mais falava no Paulo Paim. E quando eu escrevia sobre essas pessoas e esses líderes, nenhum questionamento sobre a minha credibilidade. Ao contrário, achavam muito bom. No momento que eu passei a ser risco ao poder que eles detêm, aí eu passei a ter todos os defeitos do mundo, muitos deles inventados, como calúnia e difamação. Mas por isso que eu digo, senador Rubem Figueiredo, o tempo e a história se encarregam de repor. Se encarregam de repor. Se a justiça falha, existem outras justiças, que é a justiça da inteligência e do coração das pessoas. As pessoas que me conhecem no meu estado. E não adianta uma tentativa de desconstruir uma imagem, a minha imagem e o meu patrimônio maior, como fizeram com Marina Silva. Destruíram a imagem de uma grande política. Tivemos muitas divergências na votação do Código Florestal. Mas fui a primeira aqui nesta casa a defender o direito da rede de sustentabilidade do partido da Marina Silva a ser legalizado e criado. Por que criaram o PSD? Só porque era aliado dos amigos do rei? E por que não a Marina? Ela não conseguiu. Com uma grande dose de genialidade, Eduardo Campos, que Deus o tenha, trouxe Marina, e veja o que foi o destino. Por vias transversas, ela acabou candidata à presidência. E, de novo, ao representar um risco aos donos do poder, ela foi massacrada. Massacrada. Tentaram fazer a mesma coisa comigo no Rio Grande do Sul. Mas eu estou aqui, com a humildade necessária de reconhecer um resultado que, soberanamente, os eleitores e as eleitoras do meu estado decidiram que eu ficasse nesta casa, onde, aliás, tenho um grande orgulho de representar o meu estado. Enorme orgulho. É um estado rico, com uma história maravilhosa. E vou continuar fazendo isso. E lutando até a última gota da minha energia para ajudar o meu estado. Ganhe quem ganhe. No segundo turno, estou apoiando a eleição do deputado ex-prefeito de Caxias, José Ivo Sartori, do PMDB. Estou apoiando na consciência de representar a maioria dos meus eleitores. E também já temos definido desde o início de toda essa campanha, dentro do meu partido, o Partido Progressista, na convenção
quando se discutiu essa matéria, eu queria neutralidade. Neutralidade, não era ficar de um lado ou de outro. Tive que lutar bravamente para defender essa tese, que era majoritária, mas aí de uma maneira que eu não vou nem discutir aqui, de uma maneira pouco convencional no processo, decidiram fazer uma opção. E a lei não me é clara suficientemente para dizer se eu pudesse botar o nome do meu candidato, do nosso candidato, na minha propaganda eleitoral. E eu não podia correr riscos, mas fizemos em tudo que foi lugar. E eu disse, se precisar for, coloco na minha testa o nome do Aécio. E fizemos. E o Aécio, nessa eleição, no primeiro turno no Rio Grande do Sul, ganhou em Porto Alegre, que é a capital onde o partido que está no poder federal e no Estado tem a maior representação. E esta racionalidade, este desejo de mudança do eleitor, tem que ser respeitado, sim, por todo cidadão e cidadã que são democratas, que respeitam a democracia em toda a sua essência e não da boca para fora. Respeitar o desejo da maioria é uma determinação, porque senão estaremos chovendo no molhado, ignorando um princípio pétreo da democracia, que é respeitar a vontade, o desejo da maioria. E eu estou aqui, senador Odacir, já hoje, ontem já assumi a vice-presidente de uma comissão mista que vai examinar a medida provisória que trata da questão relacionada à aviação regional. Muito importante para todos os estados. Para Rondônia, para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, para todos os estados brasileiros. Para o meu Rio Grande, que tem fronteira com dois países, Argentina e Uruguai. Para a Amazônia, para o norte da Amazônia. Vamos tratar. Já assumi a vice-presidência para tratar dessa grande questão. E agora acabamos de encerrar a votação e aprovação por unanimidade da medida provisória 651, que trata de criar condições de competitividade para a indústria brasileira, especialmente para o setor exportador, entre as quais restabelecendo o Reintegra, que para um setor fundamental da economia do meu estado, o setor calçadista é fundamental. Eu já havia conseguido, por uma emenda, prorrogar o Reintegra até dezembro de 2013 e 14. Foi prorrogado em 2014 e agora ele volta. Agora volta indefinidamente. Mas foi uma quebra na segurança jurídica da empresa. O Reintegra foi um estímulo para o exportador. Então, como é que nós mexemos nas regras do jogo? É essa insegurança jurídica que também não dá competitividade ao setor econômico brasileiro. Também, e por iniciativa, faço justiça ao senador Mendonça Filho, de Pernambuco, o relator Newton Lima, com sábia avaliação, não acolheu na medida provisória o famigerado emplacamento dos tratores, porque isso representaria para todo o setor produtivo mais um encargo. Já temos tantos encargos, energia cara, falta de estradas, falta de todas as condições de logística. Então, retiramos da medida provisória, por iniciativa de Mendonça Filho, a questão do emplacamento de máquinas e tratores agrícolas. Nós já havíamos, eu tinha sido a relatora de uma lei do deputado Alceu Moreira, do meu estado, do PMDB, mas foi vetada integralmente a lei que foi aprovada. Aqui no Senado, voltou para a Câmara, também aprovada, foi vetada. Agora foi retirada da medida provisória. É a sanha arrecadatória do governo, sem dar nenhuma satisfação ao cidadão que paga a conta da qualidade do gasto público. É esse o nosso problema, a ineficiência do Estado. Da mesma forma também, foi acolhido um destaque, o destaque número 3, do senador Cidinho Campos, com apoio do senador Blairo Maggi. Eu tive a honra de apresentá-lo como destaque na reunião e acatado pelo relator Newton Lima, que diz respeito à questão da desoneração de PIS, COFINS, PIS, PASEP e COFINS, da indústria, no processo industrial, que são duas circunstâncias,
a indústria e a comercialização. Duas coisas diferentes. Mas como nós temos o efeito cascata da tributação, PIS/PASEP e COFINS incidia não só sobre a produção, mas também sobre a comercialização. Duas vezes. Então, o que a emenda, o destaque pediu e foi acolhido pelo relator Newton Lima, a quem eu agradeço aqui publicamente, em nome do senador Cidinho Campos e também do senador Brairo Maggi. Porque no meu estado foi onde começou. Nova Prata, a cidade de Nova Prata, tem talvez a maior empresa brasileira de remodelagem de pneus usados. Essa matéria tem relevância que há 60 anos nós fazemos isso. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de recuperação de pneus usados, superado apenas pelos Estados Unidos. São 250 mil empregos, diretos e indiretos, nesse setor. E que resolve, senadores, um passivo ambiental que são onde é que se joga os pneus? Para botar água no verão, encher de água e mosquito da dengue se criar ali, fazer um criatório, criando um problema de saúde pública. Então, os pneus recalchutados, remodelados, reconstruídos, têm uma representação econômica fundamental, inclusive sobre os aspectos ambientais, não só de retirada do ambiente, mas também sobre a redução do efeito estufa, dos gases. Então, fiz com muito prazer explicando a diferença. Estávamos pretendendo apenas que fosse a desoneração dessas contribuições no processo industrial e não sobre a receita bruta na comercialização. Foi entendido e foi aprovado, acolhido pelo relator. Então, nós estamos vendo que a questão é que temos que trabalhar muito para ajudar o Brasil a mudar, a melhorar, e a alternância do poder. A alternância do poder é uma das exigências também da democracia, porque os vícios vão se criando e vão se arraigando na estrutura do Estado, que depois são muito difíceis de serem retiradas. São 12 anos com o mesmo partido no poder. 12 anos. Há um desgaste de materiais, como se costuma falar na física. Mas na política também há desgaste de material. E como há desgaste de material? Não preciso aqui nem relatar, meus caros senadores, o elenco de razões pelas quais esse desgaste acontece. Até porque o eleitor e a eleitora do nosso país são suficientemente inteligentes, preparados, racionais, emocionais, para saber que a hora da mudança também chegou. E é exatamente por isso que eu ocupo essa tribuna para dizer e agradecer a coligação dos partidos que estiveram conosco nessa disputa. O meu partido, o Partido Progressista, o PSDB, o Solidariedade e o PRB. Saímos deste embate de cabeça erguida, com o dever cumprido. Queríamos a mudança, não de governo, mas uma mudança na forma de governar, para ter no Rio Grande do Sul um Estado muito mais eficiente, atendendo muito mais às demandas dos gaúchos e das gaúchas. A esperança que une o Rio Grande a favor dos gaúchos. Esse era o nosso slogan, o nosso lema, a nossa proposta. Porque não é possível um Estado como o Rio Grande do Sul, inovador nos seus empreendedores, com agricultura de alta precisão, que hoje demore 3 anos para a concessão de uma licença ambiental para uma nova indústria, enquanto Santa Catarina ou Paraná demoram 30 dias. Então, o Estado está perdendo competitividade, perdendo as empresas e, portanto, perdendo também os seus empregos para outros estados. Para o seu, por exemplo, Mato Grosso do Sul, onde uma indústria de celulose, a mais moderna do país, deixou o Rio Grande e foi para o Mato Grosso do Sul, porque lá encontrou um ambiente favorável para se instalar. Então, eu encerro aqui, senador Odacir, que tenho a honra de ser, estamos do mesmo barco, agradecer aos eleitores do Rio Grande do Sul, do fundo do coração, por terem me dito e decidido a minha vida. A minha vida é ficar aqui no Senado Federal. E procurarei honrar essa decisão soberana do eleitor e da eleitora do meu Estado da melhor maneira, me dedicando, como me fiz até este momento, ainda mais agora,
com essa responsabilidade que foi ampliada pela decisão soberana dos eleitores do Rio Grande. Muito obrigado. Vossa Excelência disse muito bem que o eleitor vota com sabedoria, mas eu quero discordar em relação ao Rio Grande do Sul. O eleitor não foi sábio, não elegendo Vossa Excelência para o governo do Estado. Não, mas foi sabedoria, senadora Dacir, sim, senhor, porque aqui eu farei pelo Rio Grande, talvez mais se estivesse ocupando o governo do Estado. Então, eu vou aqui no Senado, porque esta é a Casa da República. E é aqui que estão questões que são fundamentais para o futuro do Estado, como, por exemplo, a alteração do indexador da dívida que o Estado tem. O Rio Grande do Sul e Alagoas são os estados mais endividados do país. E é preciso aqui nesta Casa, agora em novembro, votar definitivamente essa matéria, que vem se arrastando há muito tempo. Então, a minha missão agora é essa. Não importa, como diz, quem ganhar a eleição no segundo turno. Estou votando e apoiando a eleição de José Ivo Sartori do PMDB. Esse é o compromisso. Mas tenho certeza, e lhe agradeço muito a generosa referência. Sei que o senhor fala mais como, digamos, eu tenho o meu amigo. Disso. Mas muito obrigada pela sua manifestação, senador.